Bem, eu só queria dizer que a senhora é linda, especial para mim, para Jesus, que eu amei a senhora tá dentro do meu coração e nas minhas orações. Não é possível que alguém tenha achado que essa mulher tinha 12 anos, cara. Eu acho que quem precisa de tratamento não é nem essa mulher, é quem adotou. É uma brincadeira, não quero julgar dessa forma, mas meu Deus, como é que não percebeu que uma mulher desse tamanho, enfim. Mas imagina que na sua igreja chega uma mulher dizendo que precisa de ajuda e que a sua aparência não é o que diz ser. Na verdade, ela tem 12 anos de idade. No mínimo, você iria desconfiar dessa situação, né? Eu tenho certeza que você já ouviu por aí esse caso que aconteceu em Joinville, Santa Catarina, onde uma mulher de 37 anos de idade, cara, 37 anos de idade, se passou por uma garota de 12 anos e conseguiu enganar uma família. Se você já assistiu o filme A Órfã, você já tá ligado que isso é algo mais comum do que se parece pelo vídeo, ou pelo menos pega algumas pessoas. Essa menina se identificava como Gabriele. Menina, cara, é uma mulher. Eu tô falando menina, mas na verdade tem que falar de mulher. Mas enfim, você tá entendendo o contexto. Ela dizia ter fugido da sua casa por sofrer abuso, bruxaria e maus tratos. Mas a pergunta que fica é: como ela conseguiu enganar a família? Quem era essa família? Como descobriram a verdade sobre a menina? Um cego não vê na verdade. E quem era de fato Gabriel? Aqui é o Bruno Aleph do 0 a 33 e vamos para o carro. Por volta de março ou abril de 2025, Gabriele teve o primeiro contato com a família, que posteriormente iria acolhê-la. Por questões de descrição, o nome da família não foi divulgado, então nós não sabemos exatamente todo o contexto da família. O que se sabe é que essa família, ela é da igreja, de uma igreja que também não foi divulgado devido às pessoas não saberem fazer a crítica correta. Por exemplo, se muitas pessoas soubessem que igreja era essa, muitos iriam lá até criticar o pastor, criticar os membros da igreja e fazer esse julgamento totalmente errado. Então, que bom que não divulgaram o nome da igreja e também não divulgaram o nome da família, se bem que nas redes sociais, muitas mulheres, na verdade as mulheres que foram vítimas às vezes estão se pronunciando sobre essa situação e tentando esclarecer um pouco do que aconteceu. Mas enfim, o que se sabe é que ela chegou na igreja dizendo que tinha 18 anos de idade. Exatamente, não dizendo que tinha 12 a princípio. E que ela estava procurando emprego. E afirmou para muitas pessoas que tinha experiência em panificação. Só que com o tempo ela acabou mudando a narrativa. Passou a dizer que tinha 12 anos de idade. Meu Deus, como? E que havia fugido do Pará por sofrer maus tratos. Para ela dizer que tinha 12 anos de idade, possivelmente ela já tinha feito isso anteriormente e dado certo. Porque para afirmar com tal certeza isso precisa de uma convicção tão grande que, enfim. Depois disso, a igreja acolheu, deu comida, deu dinheiro, mas ainda precisava dar um lar para ela. Antes de você julgar a igreja, entenda que essa é a missão da igreja: ajudar os menos favorecidos. O problema é que muitas pessoas chegam com má fé nas igrejas, nesses lugares, sabem muito bem o que podem ganhar. Eu já vi vários casos de pessoas que invadiram de verdade a igreja nesse sentido, abusando. A questão é que a igreja apresentou uma família que tinha boas condições financeiras para saber se teria possibilidade de ela ficar com ela pelo menos alguns dias. E a família decidiu acolher. E de certa forma, parabéns para a família porque não abandonou. A família deu a ela casa, comida, roupa, pagou o tratamento para obesidade, até chegou a fazer uma festa de 12 anos para ela. Com o tempo, a família chegou a cogitar a possibilidade de adotá-la. E quando tentaram matricular ela na escola, a menina precisava estudar. Ela dizia que não queria estudar com medo do pai biológico achar ela, que esse pai biológico seria o suposto abusador, que maltratava ela de todas as formas. Ou seja, ela falou o que realmente poderia convencer. Ela se apresentava como Gabriele. Já já você vai saber o nome dela. Usava a voz fina, mamadeira. Cara, uma menina de 12 anos usando mamadeira. Mas imagino que o engano deve ter sido relacionado
a questão da necessidade de uma menina traumatizada de usar uma mamadeira, chupeta, cara. Enfim, usava objetos infantis para dormir também e relatava crises de pânico constante. A questão é que como descobriram que era ela? Uma tia do casal, sabiamente, graças a Deus, já desconfiada da situação, acabou pesquisando na internet mesmo, ali no Google, casos de alguém que se disfarçava de criança para poder enganar as famílias. Eu não sei o que levou ela a ficar desconfiada, mas que bom que desconfiou. E sabe o que é pior ou melhor nessa situação? Ela encontrou, e não só encontrou casos anteriores, como ela viu que era a mesma pessoa. Fico imaginando o frio na barriga que a pessoa teve ao perceber que essa pessoa estava em sua casa. Há algumas reportagens antigas em que ela cometeu esse delito. E os estados que ela aplicou esse golpe foram Fortaleza, no Ceará, Natal, no Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e por último Santa Catarina. Meu Deus, essa mulher rodou o Brasil. Isso os casos que se sabe. E qual era o modus operandi dela para conseguir enganar as famílias? A história sempre foi a mesma. Ela se aproximava de comunidades como igrejas, né? E se apresentava como uma adolescente entre 11 a 13 anos. Dizia que havia sido vítima de abusos, bruxaria, que tinha fugido de casa por causa dos abusos que sofria do pai. Usava a voz fina de criança, chupeta, mamadeira, simulava autismo e alegava estar vulnerável. Com isso, acabava recebendo todo o auxílio que precisava para se manter no lugar. Acolhimento, comida, dinheiro, presentes e o apoio das famílias que a acolhiam. Quando começavam a desconfiar dela e ela começava a achar que ia ser pega, ela vazava. Pra você que não sabe o que é vazar, ela fugia. Em muitos casos, ela colocava agulha no próprio corpo para simular a bruxaria, como se ela tivesse sendo vítima disso. Há muitos relatos de que ela chegou a vomitar agulhas, inclusive a própria família que acolheu ela recentemente em Joinville, Santa Catarina, alegou isso, que ela estava vomitando agulha na frente delas. Porém, o que se sabe é que ela mesma colocava essas agulhas dentro da boca e sabe-se lá como. Deveria furar a boca dela. Mas a casa caiu para ela nesse meio. Quando a família descobriu que ela não era quem ela dizia ser, chamou a polícia, que acabou encontrando ela lá na casa da vítima e ela não teve escapatória a não ser ir para a delegacia. E descobriram muitas coisas sobre ela, especialmente o seu passado. Mas o que mais pesou foi as pesquisas no seu celular. O que descobriram quando viram o celular que estava na mão dela? Havia diversas pesquisas e muitas até obscenas, mas ela constantemente pesquisava como enganar as pessoas. Uma das coisas era como se comportar como uma pessoa autista, como fazer desenhos de apelo emocional. Por que isso? Porque caso psicólogos ou pessoas pedissem para ela fazer algum desenho, ou até ela fazer um desenho para a família mesmo, ela entregaria algo triste como se fosse de uma menina abusada. Pesquisava também como emocionar pessoas evangélicas. Meu Deus, para você ver o perigo que corremos. Eu nem pesquisei sobre isso, mas espero que não tenha conteúdo sobre isso. Mas se ela pesquisava, porque tem. Fique de olho, vigia, irmão. E o pior de tudo, havia um histórico gigantesco de conteúdos pornográficos. Exatamente. Para quem é psicólogo sabe o que isso significa. Isso acabou comprovando que as ações dela não eram fruto de algo involuntário, era totalmente involuntário. Mostrou que ela premeditou cada passo e fazia de tudo, até estudava como fazer esse tipo de engano com as pessoas. No fim, o seu verdadeiro nome foi revelado e se chamava Amanda Maria Souza de Oliveira, com diversos registros relacionados a estelionato e falsa identidade. É claro que ainda estão analisando o caso dela, inclusive com um exame psicológico que deverá ser feito aqui com alguns dias. Ainda não se sabe o que motivou ela a fazer isso tudo. Ainda não se sabe exatamente o estado dela, se ela é do Pará, se é do Ceará. Muitos comentam que é do Ceará, mas enfim, é um caso bizarro, porque é um parasita que está na tua casa. Não se conhece os pais dela, nem a sua família real, e nem sei se isso é relevante para esse caso, porque o que é que os pais têm a ver? Se era ela que estava fazendo tudo isso sozinha. Só o que sabemos é que ela foi pega mais uma vez. A questão é, até quando? Será que vai aparecer outras pessoas como ela? E a resposta é um grande sim, com certeza vai aparecer. Você não é leigo nesse tipo de situação, especialmente
especialmente quando se trata do nosso mundo. Você sabe muito bem que existem pessoas maldosas que estão por aí querendo te pegar. E é por isso que eu quero trazer essa reflexão, na verdade, linkar com o que a Bíblia está dizendo. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o texto é claro em declarar que nos últimos dias as pessoas seriam mais amantes dos prazeres, enganadoras, mentirosas. E esse contexto que Paulo está falando é exatamente sobre o nosso contexto atual, sobre a questão da maldade, de como as pessoas estão pensando apenas no seu prazer, na sua vontade. Claro que isso sempre aconteceu na história em vários momentos, mas o nosso tempo, o egoísmo está ficando muito maior. O caso dessa mulher é um exemplo claro de que essas coisas se aplicam nos nossos dias. Como engano, falsidade, ela enganou várias famílias. E há muitas pessoas fazendo isso hoje em dia. No nosso tempo, as aparências enganam. A questão é que a Bíblia nos convida a estar vigilante sobre esse tipo de situação. Nós devemos sim fazer a caridade. Nós devemos sim ter amor. Mas observando que há muitos lobos no meio disso tudo. O que fica complicado é que por causa desse tipo de gente, pessoas boas vão pagar. Porque agora as igrejas estarão observando um pouco mais, estarão mais alertas sobre esse tipo de situação. E às vezes pessoas boas podem não receber bênçãos devido a esse tipo de pessoa. Mas graças a Deus, nesse caso a justiça foi feita. Porém, se você conhecer casos assim, não deixe de denunciar. Por quê? Porque pessoas boas se prejudicam nesse processo. Denuncie e deixe o caso para as investigações. Espero que essa mensagem tenha te edificado. E aqui é o Bruno Alex, do 0 a 33, que te aguarda no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Falou, é nóis. Tchau, tchau.